Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Iniciando a aula de hoje aí com o monumento do matemático Al-Khwarizmi na cidade de Khiva de Uzbequistão. E o assunto da aula de hoje nada mais é do que expressões algébricas. Neste capítulo nós vamos estudar expressões algébricas, sequências numéricas, o que é o valor numérico de uma expressão algébrica, termo algébrico e simplificar expressões algébricas. A palavra álgebra vem do árabe algebir, reunir, usada no título do livro, eu vou ler a tradução desse título, a arte de reunir desconhecidos para igualar a uma quantidade conhecida. Escrita no século IX por Al-Khwarizmi, que é o mesmo matemático árabe que introduziu o sistema decimal e os algarismos indianos no Ocidente. Até hoje nós usamos a palavra algarismo por causa desse matemático. A álgebra começou a ser usada na Europa para designar o estudo das equações a partir do século XI, quando a obra de Al-Khwarizmi foi traduzida para o latim. Diariamente usamos expressões que fazem referência à álgebra. Por exemplo, você já ouviu falar, já falou, ou entende o significado da frase encontrei o X da questão? Então vamos entender o que é a expressão algébrica. Quando queremos generalizar determinado padrão, muitas vezes usamos a álgebra para nos ajudar. Então, partindo dessa frasezinha, encontrei o X da questão, nós já estudamos até agora expressões numéricas. Expressões numéricas só envolvem números, por isso, expressões numéricas. Expressões algébricas têm o X ou alguma outra letra ou algum outro símbolo representando um número desconhecido, por isso que a gente briga dizendo encontrei o X da questão, é justamente encontrar um valor desconhecido, numa determinada questão, você está ali tentando resolver. Então, expressões algébricas é uma expressão que envolve letras, que são as variáveis, e envolvem os números. E nós usamos expressões algébricas muitas vezes para determinar um padrão, para observar uma sequência, definir uma sequência, representar uma sequência através de uma expressão, ou para representar um problema. Então, observe a sequência a seguir. Ó. No primeiro termo, perceba, tem um quadradinho no meio e 4 quadrados ao redor, No segundo termo, vamos lá, no primeiro termo nós temos um quadradinho no meio e 4 quadradinhos ao redor dele. No segundo termo, nós temos o quadradinho do meio, o 1 do meio, aí temos 4 ao redor, depois novamente 4 ao redor. Temos 4 ao redor 2 vezes. E no terceiro termo também temos 1 no meio, aí temos 4 ao redor, mais 4 ao redor novamente, mais 4 ao redor novamente. 4 ao redor 3 vezes. Então, observe que, além dessa questão de que a cada termo a quantidade de quadradinhos vai aumentando, ele tem um padrão de aumento aí. Perceba que ele vai aumentando de 4 em 4. Então, o primeiro termo aqui, tem 4 ao redor, no segundo termo aumentou mais 4, no terceiro termo aumentou mais 4. Então, essa sequência, ela tem um padrão. Cada termo vai aumentando de 4 em 4 quadradinhos. Certo? Então, se eu perguntasse para você qual era a quantidade de quadradinhos no quarto termo, então eu ia pegar essa quantidade que está no terceiro termo e ia aumentar mais 4. Então, por exemplo, no terceiro termo aqui tem 13 quadradinhos. Aí você ia aumentar mais 4, ia ter 17. Para o quinto termo você ia aumentar mais 4. 17 mais 4, ia ter 21. E assim dá para você descobrir todos os termos dessa sequência, observando o padrão dela. A gente observou aqui que o padrão aqui, cada termo vai aumentando mais 4 quadradinhos. Eu posso escrever uma expressão algébrica que represente essa sequência. Observe que seguimos um padrão aqui. No primeiro termo nós tínhamos 1 mais 4.
Vou destacar, ó. Perceba que no primeiro a gente tem 1 mais 4, eu posso escrever 4 como sendo 4 vezes 1. No segundo termo nós temos 1 e o 4 acrescentado 2 vezes. No terceiro termo, ó, primeiro termo, segundo termo, e no terceiro termo nós temos 1 mais o 4, 4 e 4 3 vezes, ó. Então eu posso supor que no quarto termo seria 1 mais 4 vezes quem? 4 vezes 4. Então, veja que existe uma relação que conecta o termo à quantidade de quadradinhos, certo? A quantidade de quadrados aumenta a cada termo. E existe aqui uma relação entre cada elemento, a quantidade de quadradinhos que tem em cada elemento, com sua posição. Então, se eu lhe digo uma posição qualquer, n, vamos representar a posição, né, de cada termo com n. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Vamos relacionar com n, vamos chamar de n. Perceba que a equação, a expressão algébrica para representar a soma, a quantidade total de quadradinhos vai ficar 1 mais 4 vezes n. Então, se eu perguntasse para você quantos quadradinhos, por exemplo, tem na posição 10. Na posição 10, você iria fazer como? Você ia fazer n igual a 10 e substituir aqui. Ia ficar 1 mais 4 vezes 10, aí 4 vezes 10 é 40, 40 mais 1, 41. Ou seja, no décimo termo, a figura, né, formada teria 41 quadradinhos, que seria o 1 do meio, quadradinho do meio, mais 4 distribuídos assim ao redor 10 vezes. Então, total daria 41 quadradinhos. Continuando. Cada elemento que compõe uma sequência é chamada de termo. Tá? Aqui é um termo, aqui é outro termo, aqui é outro termo. E a ordem em que cada termo aparece é chamada de posição. Então, primeiro termo, posição, primeiro. Segundo termo, a posição é a segunda. Terceiro termo, a posição é a terceira. Então, as sequências que seguem esse padrão, que dá para você calcular o próximo termo através do anterior, nós vimos que de um termo para o outro, de um termo para o próximo termo, aumenta 4 quadradinhos. De um termo para o próximo termo, aumenta mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Então, sequências como essas, né, que tem um padrão de aumento de um termo para o outro, né, sequências como essas, em que os termos são obtidos por meio de uma regra matemática aplicada aos termos anteriores, são chamados de recorrências ou de sequências recursivas. Uma sequência que não seguir um certo padrão, ela não é recursiva, pronto. Então, só tem duas formas, ou ela é recursiva, ou ela não é recursiva. Então, temos que a expressão 1 mais 4 vezes n representa a quantidade de quadradinhos, sendo que n é o termo que desempenha a ordem na sequência. Então, a expressão 1 mais 4n é chamada de expressão algébrica e a letra n que nós usamos aí representa uma variável. Qual é o significado dessa variável? Ela representa o termo, né? A posição do termo. É o primeiro termo? É o segundo? É o terceiro? Se aqui pergunta quantos quadrados tem o 20º termo? O 20º termo está em que posição? Já na posição n igual a 20. Então, ficaríamos com 1, que é o quadradinho do meio, mais 4 vezes 20. 4 vezes 20 dá 80, 80 mais 1, 81. Então, o 20º termo tem 81 quadradinhos. E o milésimo termo? O milésimo termo seria n igual a 1000. Então, substituindo na expressão, ficaríamos com 1 mais 4 vezes 1000. 4 vezes 1000 dá 4.000. 4.000 mais 1, 4.001. Então, no milésimo termo, tem 4.001 quadradinhos. Vitor pegou uma caixa com 100 palitos e foi organizando, formando triângulos, como está mostrado aí na figura. Aí pergunta, na letra A, pergunta-se quantos palitos devem ser usados na construção do próximo termo da sequência.
Então, vamos ver, já que se trata de uma sequência, o padrão de comportamento dessa sequência. Perceba que no primeiro termo tem 3 palitos. Foram usados 3 palitos. No segundo termo tem os 3 palitos e foram acrescentados mais 2. 5. No terceiro termo tem os 5 palitos que tinha no segundo termo, ó, os 5 do mesmo jeito, e foram acrescentados mais 2. Ou seja, nós percebemos aqui que existe um padrão nessa sequência, que de um termo para o outro, perceba que vai aumentando mais 2. De um termo para o outro, vai aumentando mais 2. Então, nesse raciocínio, quantos palitos vão ter no próximo termo? Então, eu vou pegar o 7 para ter o próximo termo, eu vou somar mais 2. 7 mais 2 vai dar 9. Então, o próximo termo, que é o quarto termo, vai ter 9 palitos. Complete a tabela. Temos aqui o primeiro termo, é isso que a gente estava fazendo agora. Então, o primeiro termo tem 3 palitos, no segundo termo tem 5, no terceiro termo tem 7, o quarto termo nós calculamos agora tem 9, o quinto termo, para eu saber, é só acrescentar quanto? Somar mais 2 novamente. 9 mais 2 dá 11. Completamos a tabela. Aí, quantos palitos são acrescidos a cada termo? 2 palitos. De um termo para o outro, vai se aumentando 2 palitos. E a D pergunta, quantos palitos serão utilizados na construção do 10º termo? Então, ou você vai somando mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, até chegar ao 10º termo, ou escreve para essa sequência uma expressão numérica antes, depois substitui o n igual a 10 para calcular a quantidade total de palitos. Vamos analisar o padrão, então, dessa sequência. Perceba que no primeiro termo tem 3 palitos. Tem 1 mais 2. No primeiro termo tem 1 mais 2 palitos. 3 palitos. No segundo termo tem um palito, certo? Eu estou me baseando nesse palito aqui, ó. Tem esse palito, aí foram colocados mais 2. 1 mais 2. No segundo termo tem esse, 1, aí foram colocados mais 2, mais 2. Mais 2, mais 2, eu posso escrever 2 vezes 2. No terceiro termo, temos esse palito, 1. Aí foi acrescentado mais 2, mais 2 e mais 2. Mais 2, mais 2, mais 2, 3 vezes. Então, vai ficar 2 vezes 3. Então, perceba que há um padrão aqui que relaciona a quantidade de palitos com o termo. No primeiro termo, eu posso considerar assim, que é 1 mais 2 vezes 1, porque 2, se eu escrever 2, eu escrever 2 vezes 1 é a mesma coisa. Então, no segundo termo, já tem 1 mais 2 vezes 2. No terceiro termo, temos 1 mais 2 vezes 3. Então, há uma ligação aqui entre a posição do termo e o cálculo da quantidade de palitos. Então, qual a conclusão que nós podemos tirar? Que se eu for, por exemplo, calcular a quarta posição, seguindo essa ideia, ficaria 1 mais 2 vezes o 4. Aí perceba, 2 vezes 4 dá 8, e 8 mais 1 dá 9, que é justamente a quantidade que nós calculamos ali atrás. Ó. 3, aqui, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Ó. Conforme já está visto na tabela abaixo. Então, perceba que para qualquer n, vamos chamar de n a posição do termo, certo? Para qualquer n, a expressão algébrica dessa sequência é 1 mais 2 vezes n. Então, se o n for igual a 10, que é o 10º termo, quantos quadradinhos vai ter? 1 mais... Quantos quadradinhos? Não, desculpa, quantos palitos, né? Então, se for o 10º termo, vai ficar 1 mais 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20, 20 mais 1, 21. Então, na construção do 10º termo,
terão 21 palitos. Esse aqui, o primeiro, o 1, e acrescidos 2, e 2, e 2, e 2, e 2, e 2, até completar 21. A letra E pergunta: chamando de N a ordem do termo dessa sequência, escreva uma expressão algébrica para representar a quantidade de palitos utilizada para o enésimo termo da sequência. Nós já fizemos isso. Vimos que a expressão vai ficar 1 mais 2 vezes N. Fizemos aí no item D. Na F pergunta: a sequência formada por Vitor ela é recursiva? Justifique, explique sua resposta. Sim, ela é recursiva. Por que ela é recursiva? Porque dá para me calcular o quanto vai ter no próximo termo através de um padrão. Nós vimos que ela vai aumentando de 2 em 2. Mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Pega o anterior e soma mais 2. Pega e soma mais 2. Então, se ela segue um padrão de aumento de um termo para o outro, ela é recursiva. Então, sim, pois ela usa dois termos anteriores para definir os posteriores. Né? Através de um anterior, eu posso calcular o posterior. Verifique se as sequências a seguir são recursivas e identifique a característica de formação de cada uma delas. Então, vamos ver aqui, ó, temos 2, 4, 6, 8, 10. Perceba que existe um padrão aqui. De 1 para o próximo, perceba que aumenta 2, ó, do 2 para o 4, é só você aumentar 2. Do 4 para o 6 também aumenta 2. Do 6 para o 8 também aumenta 2. E do 8 para o 10 também aumenta 2. Então, dá para eu calcular o próximo termo conhecendo o anterior. É só pegar o anterior e somar mais 2. Pega o anterior e soma mais 2. Então, se uma sequência faz isso, tem esse padrão, ela é uma sequência recursiva. Então, essa assim, ela é recursiva. E qual é a característica de formação dessa daí? Nós podemos dizer que de um termo para o outro, para calcular o próximo termo, eu pego o anterior mais 2, ou eu posso simplesmente dar nome a essa sequência. Essa sequência aí é a sequência de números pares. Então, é a sequência dos números pares. Né? É a sequência que ela vai aumentando de 2 em 2. Agora, observe a B. A B não tem um padrão. A B desse termo para esse aumenta 1. Entretanto, desse termo para esse diminui 5. Desse termo para esse aqui aumenta-se mais 10. Então, não tem um padrão. Ó. Daqui para cá se aumentou mais 1. Daqui para cá se aumentou mais 3. Então, não existe um padrão de um termo para o outro. Quando acontece isso, ela é não recursiva. Não recursiva. Na C, nós temos 1, 5, 7, 9 e 11. Vejamos essa aqui da letra C. Ó. Do 1 para o 5, aumentou mais 4. Do 5 para o 2, do 5 para o 7, aumentou 2. Do 7 para o 9, aumentou 2. Do 9 para o 11, também aumenta 2. Então, perceba, não segue um padrão todo o tempo. Tem que ser, para ser recursiva, teria que ser o mesmo padrão para todos os termos. E não é. Do primeiro termo para o segundo termo, aumentou mais 4. E nos outros termos foram aumentando mais 2. Então, ela é não recursiva. Não recursiva. Já a D, e aí, vocês acham que é recursivo ou que não é recursivo? Perceba aqui na D, o primeiro termo é 1. Aí, você pode acrescer dessa forma, ó. Que do 1 para 1 aumentou mais 0, não aumentou nada, 0. Aqui também aumentou 0, aqui também aumenta 0, 0, 0, 0, não muda nada. Ou você pode identificar assim o padrão, né?
que não fosse aumentando nada de um termo para o outro, ou ver o seguinte, ó, você tem o primeiro termo, aí para chegar no primeiro termo foi multiplicado por 1, daí para chegar no próximo termo multiplica por 1, para o próximo termo multiplica por 1, para o próximo termo multiplica por 1 e assim por diante. Então essa aqui ela é recursiva. Ela é recursiva. Qual é a característica observada? Recursiva. Característica observada é que é uma sequência em que o primeiro termo é 1, e os próximos termos são obtidos multiplicando o anterior por 1. Aí 1 vezes 1 sempre vai dar 1, por isso que a sequência fica 1, 1, 1 e 1. Certo? E a 2 diz o seguinte, o n-ésimo termo de uma sequência é dada por essa regra aí, n ao quadrado mais 1, em que n é a variável que representa a posição do termo na sequência. Escrevo os 6 primeiros termos dessa sequência. Se é os 6 primeiros, eu vou fazer n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6. Se o n for igual a 1, veja só como é que vai ficar. Vai ficar 1 ao quadrado mais 1, que dá igual a 2. Se o n for igual a 2, como é que vai ficar? Substitui aqui o valor de n. Vai ficar 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1, 5. Se o n for igual a 3, vamos ficar com 3 ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado é 9, 9 mais 1, 10. Se o n for igual a 4, vai ficar 4 ao quadrado mais 1. 4 ao quadrado é 16, 16 mais 1, 17. Se o n for igual a 5, vai ficar 5 ao quadrado mais 1. 5 ao quadrado é 25, 25 mais 1, 26. E por último, se o n for igual a 6, que é o sexto termo da sequência, vai ficar 6 ao quadrado mais 1. 6 ao quadrado é 36, 36 mais 1 é 37. Então, perceba que os 6 primeiros termos da sequência são quem? O 2, 5, 10, 17, 26 e o 37.